Então, vou começar agora. Já tem bastante gente aqui. E quero agradecer muito essa oportunidade, a presença de vocês, a generosidade do Ricardo de oferecer essa oportunidade para mim, para compartilhar com vocês. Hoje eu acordei confiante para falar o que eu vim falar. Passei na roda de Diksha, agora eu estou mais sereno. E estou muito feliz de estar aqui para passar essa mensagem para vocês. A minha vontade aqui, a minha missão aqui agora é mesclar o conhecimento espiritual que a gente vem se familiarizando com a história e com a economia em si. Para a gente tirar esse mito que existe em relação a uma economia só de números e porcentagens, quando na verdade a economia sempre esteve em todos os modelos de civilização. A economia é simplesmente uma expressão das relações humanas, de como a gente se estrutura para se desenvolver, nossa relação com a natureza. Por isso que eu coloquei que a economia e a unidade é a semente de uma nova civilização. Porque como o Valdemar falou, a humanidade evolui em ciclos e agora é um novo momento. Você pode passar para mim, por favor? Então, a palavra nos diz muito para a gente perceber a temporalidade das coisas, correto? E como primeiro houve o verbo, então eu vou me voltar para a palavra. Economia significa, na sua origem, oikonomia, que é a administração da casa. Ou seja, como a humanidade se coloca no seu planeta, na sua casa, como os recursos são geridos. E isso foi diferente nos modelos de civilização através da história. Aqui eu listei 5. Os nômades, os incas, os gregos, o feudalismo e o capitalismo. Nesses 3 modelos de civilização, para a gente entender como a economia se estruturava em cada um deles, é importante a gente ter em mente como essas 3 coisas se interconectam. A linguagem, a economia e a legitimação política. Essas 3 coisas estão sempre presentes quando a gente vai analisar qualquer relação social, qualquer forma de legitimação do poder. Os nômades, por exemplo, eles tinham sua própria linguagem, não era tão desenvolvida, né? Coisas assim, bem elementares, não tinham escrita, mas tinham sim a sua própria economia, tinham sim a sua própria política. A política nos nômades era dada pelo mais forte, o caçador. E ali era uma comunidade inexorável de destino. Se tinha caça um dia, todo mundo comia. Se não tinha no outro dia, ninguém comia. Então, a noção de comunidade sempre esteve presente ali. E esse tipo de economia não é em nada menor do que a economia que a gente tem hoje. São diferentes tipos de organização. Os incas, por exemplo... Tá sol, né? Obrigado. Olha, então os incas, por exemplo, a gente analisar como eles se desenvolviam, a profunda relação que os incas tinham com a natureza. Se a gente abrisse um jornal inca, por exemplo, a gente não teria país, economia, coisas dessa natureza, a gente teria a astrologia, porque os incas se guiavam muito pelos astros, e a legitimação política deles também passava por essa forma. E a devoção deles à natureza era uma coisa que tornava o desenvolvimento dos incas sustentável. E a sua própria economia tinha... a moeda ela era sustentada por relações verdadeiras. Em relação aos gregos, eu gostaria de falar uma coisa que eu estudei há pouco tempo atrás, que é a arte política da tragédia grega. Que os gregos, no passado, eles legitimavam toda a sua organização política através do teatro. Ou seja, eles pegavam os deuses, a espiritualidade deles, e os cidadãos iam ao teatro e decidiam como, para que passo a sociedade ia evoluir.
Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que nos diferentes modelos de civilização existem diferentes formas de organizar a economia, para a gente não ficar tão apegado a essa economia que a gente tem agora. Porque ela não é a verdade, ela é uma verdade provisória. E ela está sendo ressignificada. A minha função aqui é ajudar a vocês, a todos nós, na verdade, a ressignificar isso que foi pautado como uma verdade por tanto tempo e parece inescapável. Essa economia de números e porcentagens, ela se impõe a gente. E muitas vezes ela escraviza a gente. Mas existe possibilidade de considerar outras coisas. Por isso que eu quero trazer a questão dos modelos de civilização e da economia em relação a eles. Você pode passar um slide, por favor? Então eu vou ler uma frase aqui que fala sobre isso. Nada custou mais caro do que esta migalha de razão e de liberdade que hoje nos envaidece. Esta mesma vaidade nos impede de considerar os períodos imensos da moralização dos costumes que precederam a história capital e foram a verdadeira história. A história capital e decisiva que fixou o caráter da humanidade. Ou seja, o nosso sistema de valores ele é fruto de uma história. Ele nem sempre esteve aí. Essa noção de uma sociedade individualista e meritocrática, em que cada um faz o seu, e a gente se preocupa depois na comunhão com os outros, ela é uma coisa relativamente nova, e é uma coisa que esteve em xeque durante o século XIX, quando o Nietzsche fez esse livro chamado Genealogia da Moral. Então, essa introdução bem longa, simplesmente para a gente acompanhar essa percepção de que a economia ela sempre está estruturada pelo modelo de civilização escolhido. E se a gente quiser uma outra economia, um outro sistema de valores, com outras formas de conceber as coisas, a gente vai ter que trazer a ideia não apenas de uma nova economia, mas de uma nova civilização. Isso parte das relações humanas, das relações para com nós mesmos e a nossa percepção da realidade. E isso para mim ficou muito presente quando eu fui estudar economia, eu fui me formar e viajei para a Itália. E lá eu descobri que quem mais sabia economia, na verdade, não eram os economistas, eram os filósofos, eram os antropólogos, porque o economista estava muito ocupado fazendo equações, é número demais, é razão demais, que entorpece a nossa forma de analisar as coisas. E eu cheguei nessa coisa da percepção, como a nossa percepção funda a realidade. E um amigo meu, Carlos, ele me passou essas 4 leis do Bashar, não é o Bhaskar, que vai falar aqui daqui a pouco, é o Bashar. E a número 1 é: você existe, inexoravelmente. Você pode acreditar em vidas passadas, você pode acreditar no que quer que seja, um budista, um ateu, uma pessoa de olhos azuis, qualquer tipo de ser, ele existe aqui e agora. Essa é a primeira lei. A segunda lei é que o um é o todo e o todo é o um. E isso nos traz à luz como o homem é inerente ao ambiente, como nós somos moldados pelas nossas famílias, pelos nossos pais, pelo ambiente que nos circunda. Eu sou carioca, talvez se eu não fosse carioca eu não fosse tão cara de pau para vir aqui dar uma palestra pela primeira vez na minha vida. Mas assim, o Rio de Janeiro me ensinou que eu devo me lançar. De verdade, sabe, não importa se eu me enrolar, mas eu vim passar uma mensagem. E isso é muito importante para mim. E essa percepção de que um é o todo e o todo é o um, nos faz analisar a economia de uma forma holística, ou seja, a partir do todo, e não nos dissociando do todo. Hoje em dia a gente tem um desenvolvimento capitalista que muitas vezes ele prescinde do todo. A gente quer dominar a natureza, quando na verdade a gente está dentro dela, dentro do planeta. Então a gente tem que
trazer essa percepção para nós todos. A lei 3 é de ação e reação. É o velho, o que você atrai, o que transmite. O que você emana é o que vai voltar para você. E isso nas relações econômicas é super importante. Porque se você vai para um trabalho simplesmente para ganhar dinheiro, só volta dinheiro para você. Mas se você vai para um trabalho realizando alguma coisa que você ama, não vai voltar apenas dinheiro, vai voltar também o amor que você colocou ali no primeiro momento. Essas leis que eu vou colocar depois, elas podem ser contrastadas com o modo como a economia é pensada agora e como ela pode vir a ser pensada. Número 4 é que a única constante do universo é a mudança, excetuando essas 3 leis. Ou seja, tudo está em processo de transformação, em processo de evolução. Então, eu acho que essa frase do Matias, que a evolução é para o universo como respirar, parte também disso, de que as civilizações estão aí para evoluir. E a gente não pode se apegar a velhas formas e negar o que vem acontecendo e o que vem dizendo para a gente que, olha, se uma coisa está obsoleta, o que a gente faz? A gente nega ela? Não. A gente aceita que a gente não aceita. A gente cria a nossa própria realidade. A gente cria espaços de economia colaborativa. A gente cria festivais de consciência. A gente busca, e muitos economistas fizeram isso. Não é uma coisa tão nova assim. Eu posso citar alguns, até o Prêmio Nobel, Amartya Sen, um indiano, Mohamed Yunus, que criou o microcrédito, porque ele tinha fé na transformação. Então, a partir do momento que a gente aceita que tudo se transforma, o apego se torna uma coisa mais leve. Claro que a gente pode se apegar a alguma coisa, mas se identificar fundamentalmente com aquele apego nunca seria a melhor opção, especialmente no momento de transição que a gente vive agora. Então, também nesse mesmo prisma da percepção funda a realidade, tem uma sabedoria do Saint-Germain, que ele diz que a propagação da energia humana vai principalmente por 2 canais, pelo pensamento e pelo sentimento. E isso é um microcosmo da alma humana se manifestando aqui agora. Um turbilhão de pensamentos pode passar por você, um turbilhão de sentimentos também. E isso daí geram emoções. Então, o que são as emoções? São coisas que reverberam em nós frutos de nosso pensamento e do nosso sentimento. O que eu gostaria de colocar é que é importante para que a gente entenda a transição de uma economia baseada na competição, no individualismo, para uma economia baseada na cooperação e no sentimento de coletividade, que essas 2 energias têm como macrocosmo na sociedade um sistema de pensamento e um sistema de valores. Ou seja, os incas eles eram fundamentalmente ligados à espiritualidade da Pachamama, da natureza. E isso fazia com que eles jamais entrassem em um projeto de desenvolvimento que destruísse a natureza, que não é o caso do capitalismo agora. E isso nos serve para dizer que é impossível você dissociar a economia da natureza humana. Isso é algo preocupante, como eu vou mostrar lá na frente, que na teoria econômica tradicional, o ser humano ele é concebido como um átomo que maximiza a sua própria satisfação. E isso generaliza cada ser humano e não considera a individualidade desse indivíduo, a personalidade dele. Pode passar para frente. Então, sociedade moderna, aí é o desenvolvimento humano e desenvolvimento capitalista. Essa frase de um outro pensador que eu gosto muito, que vai me ajudar a explicar com clareza, eu vou ler ela para vocês. Existe um profundo desequilíbrio em nossa cultura, em nossos pensamentos e sentimentos, valores e atitudes, e em nossas estruturas sociais e políticas. Nossa cultura tem favorecido com firmeza valores e atitudes yang, ou masculinos, e tem negligenciado seus valores e atitudes complementares yin, ou femininos. Temos favorecido a autoafirmação em vez da integração.
a análise em vez da síntese, o conhecimento racional em vez da sabedoria intuitiva, a ciência em vez da religião, a competição em vez da cooperação, a expansão em vez da conservação e assim por diante. Esse desenvolvimento unilateral e unidimensional agora atinge um alto grau, um nível alarmante, uma crise de dimensões sociais, ecológicas, morais e espirituais. O que eu quero fazer entender com isso é que alguém aqui já viu o filme Matrix? Obrigado, galera, por interagir comigo. Gente, a teoria econômica em si considera as pessoas como átomos sem cor. E isso impulsiona todo um movimento institucional de transformar a nós mesmos em átomos sem cor. Se a gente olhar a mídia como ela é, a mídia está sempre tirando a nossa atenção aqui de dentro e colocando lá para fora. O que a gente vai consumir amanhã? O que a gente vai consumir depois de amanhã? São tantos artistas, tantas pessoas que são apropriadas por essa lógica do sistema e nos tiram de um desenvolvimento verdadeiro humano e nos trazem para um desenvolvimento exclusivamente monetário. E os valores que estão sendo condicionados cada vez mais, na realidade hoje em dia tem se transformado, são sempre masculinos. E, por exemplo, a autoafirmação em vez da integração. Isso nos faz vibrar fundamentalmente no ego, nos faz vibrar de uma maneira não harmônica com o que a gente pode vir a construir. Então essa crise de dimensões sociais, ecológicas, morais e espirituais, ela é fruto de um sistema de valores obsoleto, que num momento pareceu que ia dar certo, e talvez para aquele momento histórico estava tudo bem, mas depois ele foi se tornando algo viciado. Como eu vou mostrar aqui, você pode passar, por favor? Na verdade, o que eu vou falar aqui é do alvorecer da razão pura, ou seja, para entender essa nova concepção que a gente está sendo gestado agora com o despertar, a gente tem que entender como se gerou essa concepção que ficou obsoleta. E eu fiz todo o meu trabalho de conclusão de curso da UFRJ para entender por que a economia virou um aparato matemático sem ligação com a ciência humana, com a filosofia, com a psicologia, com a antropologia, todas as coisas que nos fazem entender o ser humano e as relações humanas. E eu cheguei nesse entendimento a partir de analisar dois momentos históricos: a Revolução Científica e o Iluminismo, que gerou as instituições modernas e a sociedade burguesa. A sociedade burguesa e o ethos burguês, que o Leonardo Boff explica para a gente assim: por ethos entendemos o conjunto das inspirações, dos valores e dos princípios que orientam as relações humanas para com a natureza, para com a sociedade, para com as autoridades e para consigo mesmo. Ou seja, num momento histórico em que, anterior à Revolução Científica, do feudalismo, em que a igreja, o conhecimento era concentrado pelos eclesiásticos e tudo isso, a gente tinha as cruzadas, muitas guerras e coisas dessa natureza. Quando veio a Revolução Científica, quando veio a ciência em oposição a Deus como verdade, as pessoas falaram: ótimo, foi o alvorecer da razão, né, o iluminismo. Agora podemos explicar a sociedade além de Deus, podemos usar a razão. O problema foi que, quando a razão se apropriou fundamentalmente da verdade em si, das formas de linguagem, da economia e da legitimação política, isso acabou gerando uma sociedade mecanicista, um pouco dura em relação ao que está além do que se vê. E isso a gente vê muitas vezes, assim, nós que estamos aqui, a gente desfruta do conhecimento espiritual e isso nos faz bem, mas muitas vezes o senso comum, ele não quer saber disso, ele ignora o que está além do que se vê. O que importa é o trabalho que a gente tem que fazer amanhã, sabe, é uma velha fórmula, assim,
se forme no colégio, se forme na faculdade, arrume um estágio, arrume um trabalho, case, tenha 2 filhos e morra. E, na verdade, é muito mais do que isso. É claro que eu quero trabalhar, mas eu quero trabalhar com o que eu amo, não é verdade? Eu quero trabalhar com o que eu amo. E a verdade é que o que eu descobri estudando a economia política... Você pode passar aí o slide, por favor? O que eu descobri estudando a economia política é que o Adam Smith, o William Pett, vários dos autores que geraram todas essas teorias que deram sentido, que criaram a economia política como ciência, como campo do conhecimento, eles simplesmente queriam se contrapor a uma lógica sufocante da igreja, que a igreja católica foi uma instituição de poder muito cruel, muito segregadora, concentradora. E essas pessoas lutaram contra isso. Foi o iluminismo, de verdade. E os valores que eles tinham em mente para moldar essa economia que depois vai virar outra coisa, mas eram mais ou menos assim, ó, o alto interesse, a meritocracia numa sociedade de comércio, as leis naturais do mercado de oferta e demanda e a economia de uma nação. Essas pessoas, elas encontraram no mercado uma forma de nações se forjarem como unidades coerentes de cultura, de etnia, de todas essas coisas, e se fortalecerem cada vez mais economicamente. E isso foi sendo construído através desses valores aqui. O problema é que, com o passar dos anos, com a evolução desse pensamento, a economia ela foi se tornando cada vez mais científica, cada vez mais matemática. Então, essas pessoas aqui, o laboratório delas, da economia política, era a história. Eles olhavam a história, eles olhavam as pessoas, eles estavam preocupados com isso. Então, e com o passar do tempo, com a evolução no século XIX para o positivismo foi um movimento filosófico de determinação das coisas. Tudo você tinha um conhecimento simplesmente dos fatos. E a matemática passou a ser superestimada. E nesse momento, em vez de você ter palavras nos livros de economia, você passou a ter apenas números. Você passou a ter apenas equações. A matemática era muito utilizada pelos economistas políticos, mas ela passou a ser ultra utilizada por todos os outros e corrompeu o verdadeiro sentido da economia. Então, o auto-interesse se tornou maximização. Na economia, a gente aprende... eu estou estudando há 7 anos agora, eu fiquei 5 anos na FRJ, e eu aprendi a maximizar uma função com restrições. Basicamente, essa é sempre a lógica. E se a gente olhar o movimento dos nossos governantes, eles estão sempre querendo maximizar alguma coisa com restrições. O problema é que eles estão tentando transformar em variáveis coisas vivas. E aí não funciona muito bem. Por exemplo, teve uma notícia que o governo considerou boa, foi que o McDonald's vai aumentar em 60% o investimento dele no Brasil. Isso é uma tragédia. Isso vai aumentar o PIB, mas isso é uma tragédia. E por quê? Porque a gente analisa a realidade como ela é e a gente vê, olha só, do ponto de vista racional e também espiritual, intuitivo e tudo isso, essa alimentação não faz bem para o nosso desenvolvimento saudável. Ué, mas aí o economista matemático ele vai argumentar, ué, mas aumentou o PIB, vai dar lucro. Mas aí a gente vê que o lucro não é tudo. Então existe um grande cabo de guerra, acredito eu, entre os economistas de agora, que é um economista que puxa para a matemática pura e fala que é isso mesmo, não tem como, e outros economistas que puxam para outro lado, essa frase aqui, ó, lamentavelmente, hoje em dia, os únicos valores que figuram nos modelos econômicos são aqueles que podem ser quantificados mediante a atribuição de pesos monetários. Então, do outro lado, tem economistas como o Fritz Schumacher, que foi um cara que criou uma economia baseada nos princípios do budismo, de comunhão e de interação, que tem aqueles valores femininos mencionados pelo Capra.
tem o Mohamed Yunus, que criou o microcrédito, tem o Marcos Arruda, que é um brasileiro da economia solidária. Ou seja, existem muitas pessoas buscando dar outro tipo de sentido para a economia. Porque se você fica só na matemática, você não percebe que a realidade muda. E a realidade se transformou fundamentalmente nesses últimos anos. Se a gente vê a internet, por exemplo, é uma ferramenta que conectou a todos nós, tempo e espaço, terminou, mudou tudo, entendeu? Então, essa atenção à história é uma coisa que está transformando a economia, está tendo uma ruptura de paradigma, não apenas na economia, mas em todos os lugares, né? Mas a economia é o que sustenta o sistema fundamentalmente. Volta aqui para mim, por favor. Então, eu preciso dizer uma última coisa em relação a essa economia de agora, é que qual é a legitimação política que o governo tem em todos os estados nacionais? Eles não falam sempre de economia? Eles não falam, olha, o país está crescendo, olha, a inflação está tanto. E esses dados que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente sabe que a gente tem que respeitar? É sempre assim. Mas o problema é que isso sempre é quantificado através da moeda. E a moeda somente, ela não tem uma contrapartida na realidade efetiva. Então, o que vem acontecendo é que a esfera produtiva e real da economia, ela está cada vez menor em relação à esfera financeira. Então, as decisões, os centros decisórios de poder da economia, eles estão nas mãos de pessoas que não são eleitas democraticamente. São grandes bancos, é um sistema financeiro que acaba se impondo à soberania do Estado. Mas o Estado continua jogando aquele jogo dele. E é muito complicado a gente entender essa nova conjuntura. Então, o que eu quero colocar é como se a economia fosse o terceiro olho desse grande Leviatã. E é um terceiro olho que só vê uma coisa, lucro, número. Ele não presta atenção nas pessoas. Por isso a gente está com uma crise ecológica tão grande e coisas dessa natureza. Então, o que a gente está discutindo aqui é um modelo de desenvolvimento. A economia científica, ela propõe um modelo de desenvolvimento obsoleto, que não considera as pessoas. E a economia em unidade, ela parte de outro princípio. Tem duas amigas minhas, a Vanessa e a Romina, que elas estão dando um curso chamado Comércio Sagrado, que elas falam assim, o negócio como um caminho para o despertar. E eu fiz o curso, foi maravilhoso, e a gente conversou e elas falaram para eu usar esse slide delas aqui, que é super interessante. Essa frase é muito legal. Onde os meus talentos e paixões se cruzam com as necessidades do mundo, lá está a minha vocação, a voz do coração. O que eu verdadeiramente quero fazer, o que eu verdadeiramente tenho vocação de fazer. Muitas vezes as pessoas queriam tocar violão, mas elas têm que trabalhar em outra coisa porque não dá dinheiro. Então muitas pessoas estão aprisionadas em empregos que elas não amam, porque elas têm que se sustentar. E é assim que funciona uma economia que se baseia somente em números. A economia em unidade, ela congrega essas três coisas. O talento de alguém, o serviço que ela quer fazer e o dinheiro que ela ganha por aquilo. E tudo isso unificado por um propósito. Então, essa nova economia, ela tem o intuito de aliar a busca por lucro, por dinheiro, que a gente precisa para sobreviver. Não existe você não ter autonomia como ser. Toda mãe criou seu filho para voar, entendeu? Então, ganhar dinheiro é importante sim, mas é muito importante ganhar dinheiro com uma coisa que você acredita. Então, na nova economia, essas três coisas têm que estar entrelaçadas. O trabalho, o serviço, o talento e o dinheiro. Passa para mim, por favor. Aí, aqui, a gente tem um desenho interessante que faz assim, ó.
O amor pela terra é sustentabilidade. Ou seja, se você tem amor pela terra, você não escolhe um modelo de desenvolvimento que é destrutivo em relação a ela. Você não destrói o Museu do Índio para fazer um estacionamento. Você não destrói uma reserva ambiental para fazer um resort. Porque a gente sabe que valor não é apenas valor monetário, mas é valor natural, é valor social, é valor espiritual, todos os tipos de valor. Então, o amor pela terra gera um desenvolvimento sustentável. Isso desemboca no amor pela transformação, pelo despertar. Que aí, eu não consigo ler aqui, mas o amor pela transformação é justamente a gente canalizar o nosso ímpeto de conquista, nossa energia de trabalho para trabalhar em coisas que estejam direcionadas à transformação. Muitas vezes isso não é possível, a gente não pode negar o que a gente tem agora. Não é para sair do trabalho amanhã, porque esse trabalho realmente não é sustentável, qualquer coisa assim. Pelo contrário, é para a gente perceber que a nossa percepção, ela funda a nossa realidade. Então, se a gente está num trabalho que a gente não considera sustentável nem interessante, calma, que em algum momento a oportunidade vai se apresentar de você fazer uma coisa mais interessante para você e para o planeta. Isso cabe no amor pela comunidade. Por exemplo, eu acho que esses filósofos são muito sábios, né? Aristóteles e todos esses seres, Bhagavan, pessoas que são iluminadas e deram pra gente pérolas de conhecimento. Mas, por exemplo, eu fui na feira outro dia e eu fui comprar umas frutas e ele, mas você não vai levar nada pra sua vizinha? Eu falei, não vou levar não. Ele, não, de vizinho tem que cuidar. E ficou na minha cabeça isso. O cara, essa sabedoria de um cara da feira, essa sabedoria da vida, que muitas vezes é infinitamente mais do que fazer doutorados e pós-doutorados, se você simplesmente sabe viver a vida, se você está presente ali. Isso é muito importante, ter amor pela comunidade e canalizar os seus esforços para trabalhar por ela também, porque ela é você, o um é o todo e o todo é o um. O que eu quero colocar aqui, a mescla do conhecimento espiritual com a economia é justamente isso. Os princípios da economia são os princípios da espiritualidade. Se a gente quiser uma civilização mais justa, mais ética, mais sustentável, sabe, todos os economistas sérios, no fundo, já estão sem paciência para os princípios de maximização de utilidade, competição perfeita, porque isso não existe. Simplesmente não existe. Então, é muito importante considerar esse amor por esses 3 elementos. Agora eu vou chegar no quarto. O amor pelo empreendimento, que é o lucro. Então, qual é a questão? Se eu transformo o Festival da Unidade numa empresa, para ele continuar vivo, ele precisa de um fluxo de energia abundante. Ele continuar com o sangue circulando. E esse sangue é o dinheiro, para a gente